não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E o pensamento metonímico corresponde, vamos dizer, a uma das manifestações mais claras e mais disseminadas do fundamentalismo no sentido em que Eric Vogel entendia esta expressão, né? Quer dizer, que o fundamentalismo consiste eminentemente em você tomar palavras ou expressões que denotam experiências humanas como se elas fossem a tradução direta de coisas e de fatos do mundo exterior, tá certo? Portanto, você coisifica o sentido de algo que não é coisa de maneira alguma e que às vezes tem um sentido muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Então, isso aí hoje em dia é regra geral. E as consequências desse tipo de vício moderno são incalculáveis. Quer dizer, as ideologias de massa não teriam metade do poder que tem se não fosse o pensamento metonímico. Eu creio que eu posso associar o pensamento metonímico de algum modo ao fenômeno da paralaxe cognitiva e ao da mentalidade revolucionária. Eu só não sei ainda exatamente onde eles se encaixam historicamente. Conceptualmente eu sei, mas não é a mesma coisa. Então, o que nós observamos nesse debate, e sobretudo na persistente alegação de que o homossexualismo é antinatural, se baseia sobretudo na Epístola de São Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, onde ele diz que os homens abandonaram o uso natural das mulheres e passaram a se interessar uns pelos outros, tá certo? Então, há várias observações que se poderia fazer a respeito. Desde logo existe o sentido literal das palavras, tá certo? Que parece na tradução, mas é um pouco diferente no original, né? Em primeiro lugar, Paulo não fala em nenhum momento de antinatural. Ele usa a expressão paraphysen, que quer dizer fora, ou diferente da natureza. Ele não usa antinatural de maneira alguma, tá certo? Como o pessoal, quer dizer, lê a tradução, né? Ou do João Ferreira de Almeida, ou do Ray James, tá certo? E toma aquilo como se fosse a expressão final. Às vezes não lembra de ver no original. Nem todo mundo pode ler o original grego do Novo Testamento, mas não custa fazer uma consultinha quando há um caso de dificuldade. Em segundo lugar, é preciso ver que esta frase em Paulo ela não está isolada, mas ela é a continuação de algo que ele já vinha dizendo no versículo anterior. E o que ele diz é exatamente o seguinte: que os homens passaram a reverenciar e servir a criação para além ou acima do Criador. Então, a palavra criação, a palavra natureza aqui tem exatamente o mesmo sentido. Então, isso quer dizer que se eles estão servindo a natureza acima do Criador, eles não podem estar contra a natureza, eles estão atendendo às exigências da própria natureza, num sentido que se volta contra os mandamentos do Criador. É outra coisa completamente diferente. Então, em nenhum momento Paulo está se referindo, vamos dizer, a uma conduta antinatural, isso aí que viole leis da natureza.
Mas isto aqui é só o exame, vamos dizer, do texto. O simples exame do texto original já mostraria que estão forçando, né, o texto do apóstolo a dizer o que ele não disse. Tá certo? Mas o elemento metonímico, e portanto fundamentalista, ele entra aí no sentido em que se toma a palavra natureza como se fosse sinônimo de uma coisa efetivamente existente no mundo físico, de um objeto de experiência humana sensível. Tá certo? Ou seja, estão coisificando o sentido da natureza. Ora, a palavra natureza e os adjetivos, né, derivados dela tem uma longa história. Essa história reflete as mudanças do conceito de natureza e, portanto, as mudanças do imaginário humano a respeito da natureza ao longo dos tempos. Então, isso é, quando nós lemos a palavra natureza num autor, mesmo do nosso tempo, quanto mais de tempos remotos, nós não estamos tendo acesso a uma coisa, tá certo? Mas a uma concepção da natureza através da qual essa coisa era vista. Tá certo? Então, Paulo não está se referindo nem à natureza tal como nós a entendemos hoje, tal como a nossa cultura a entende hoje, nem como a Idade Média entendia, tá certo? Mas estava falando dentro de uma concepção local e temporalmente determinada. Tá certo? Ora, quando nós usamos as palavras num sentido chapado, como se significassem coisas, essas coisas, vamos dizer, refletem a estrutura permanente da realidade. Então, isso quer dizer que atribuímos a uma palavra, cujo uso está condicionado por um tempo histórico, por uma circunstância cultural determinada, um sentido universal, idêntico e imutável ao longo dos tempos. Ou seja, nós entendemos as palavras com o fetichismo de crianças e confundimos a palavra com a coisa. Não é isso? Quando Paulo se refere à natureza, ele usa a palavra physis, não é isso? E isso reflete a concepção que esta palavra evocava na língua em que foi dita, e no momento em que foi dita, e na cultura em que foi dita. E você vê, nas expressões do apóstolo existe uma série de ambiguidades e de tensões que são propositais. Uma delas é essa. Ele diz, eles se submeteram à criação mais do que ao Criador. E na linha seguinte, eles dizem, eles foram para fora da natureza. Então, ora, se eles estão se submetendo a ela, como podem estar fora dela? Então, isso significa que Paulo está claramente consciente da ambiguidade da situação. Esta ambiguidade não é, vamos dizer, um defeito semântico do texto. Ela não é, vamos dizer, não é uma imprecisão vocabular do estilo do apóstolo. Ao contrário, esta ambiguidade existe na própria natureza objetivamente. Porque a natureza é junta e inseparavelmente, isso é importantíssimo, né? Ela é a natureza depois da queda de Adão. Portanto, a natureza já decaída, a natureza já escrava. Tá certo? Mas ela é também e inseparavelmente a imagem da natureza primordial tal como Deus a criou. Ela não pode deixar nem de ser uma coisa nem de ser a outra. Então, como todo símbolo, ele tem esta ambiguidade, esta tensão intrínseca. O símbolo é o simbolizado e não é o simbolizado. Isto é da natureza do símbolo. Você não pode separar uma coisa da outra, não pode traçar uma linha demarcatória exata, porque não se trata de uma distinção entre coisas, mas de uma distinção entre diferentes profundidades da compreensão que você tem do símbolo. Então, tomado num certo sentido, então, a natureza é apenas um fato empírico, não é isso? Tal como hoje nós a entendemos. Num outro sentido, é a natureza escrava, a natureza, vamos dizer, deformada pelo pecado original. E num terceiro sentido, ela é o símbolo da natureza primordial, da natureza criada por Deus para que aí se realizasse o destino eterno
tá certo? E verdadeiramente natural do ser humano. Então, a ambiguidade, a aparente contradição de Paulo, que fala, por um lado eles se submeteram à criação, ficaram escravos dela, por outro lado diz que escaparam dela. Esta ambiguidade já mostra que a palavra natural não pode ser entendida no sentido coisificado que esse pessoal, quando lê, está dando a ela. Tá certo? Então, é uma coisa horrível você ter que dar lições de interpretação bíblica a pastores, a pessoas que vivem ensinando a mensagem bíblica para os outros, mas a dura realidade é esta. Eles estão lendo dentro de uma mentalidade metonímica que toma uma palavra como se fosse a coisa, em vez de tirar proveito, vamos dizer, desta magnífica ambiguidade, tá certo? Com que Paulo revela a ambiguidade da própria coisa, a ambiguidade verbal com a qual Paulo revela a ambiguidade intrínseca do próprio objeto do qual ele está falando, chamado natureza ou criação. Tá certo? Então, qual é o pecado que ele imputa a estes homens? Tá certo? O pecado de ter se submetido mais à natureza do que ao Criador. E no instante que eles fazem isso, por incrível que pareça, eles saem da esfera da natureza. Mas não da natureza como fato empírico, não da natureza decaída, e sim da natureza primordial. Estão entendendo a sutileza do negócio? Quer dizer, essas duas linhas, vamos dizer, são um primor absoluto de linguagem mitopoética, né? Que condensa, então, em poucas palavras, toda uma tensão constitutiva do objeto, da realidade da qual ele está falando. Você não pode dizer, Paulo foi um dos grandes escritores da humanidade, tá certo? E quando ele escreve uma coisa ambígua, não é porque ele está distraído, tá certo? Porque ele não percebe a ambiguidade. Não, eu vou dizer, é a expressão, vamos dizer, literária criadora, tá certo? De uma tensão inerente ao próprio objeto. Ele poderia ter dado as explicações que eu estou dando, né? Só que para isso ele precisaria dispor de instrumentos analíticos e dialéticos que só vieram a se desenvolver muito depois com a filosofia escolástica e assim por diante. Então ele está percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo, aliás, está percebendo com muito mais profundidade, porque eu percebi graças a ele, não ele graças a mim. Tá certo? Porém, ao expressá-lo, ele tem que expressá-lo poeticamente, portanto de maneira compactada, de modo que os sentidos se superpõem, e é a nossa mente analítica que tem que distinguir as várias camadas de sentido. Distinguir, mas distinguir não quer dizer separar. Coisas serem distintas não quer dizer que são separadas objetivamente. A natureza, no sentido de natureza escrava, natureza decaída, e a natureza como símbolo da natureza primordial, não são duas, são a mesma. E esta experiência só aparece ao homem sob a forma de uma tensão inseparável. Não há um limite determinado. Tá certo? Então, Paulo explica a paixão homossexual como uma escravização à natureza, no sentido empírico, e em seguida, vamos dizer, como algo que escapa da natureza, no sentido da natureza tomada como reflexo ou símbolo da natureza primordial da perfeição divina. Então, ora, no instante que se constitui a ciência moderna, a distinção entre essas duas faixas de sentido do termo natureza desaparece. Porque o método da ciência moderna só leva em conta a experiência sensível, não é só a experiência sensível, pior, é muito pior do que isso. A experiência sensível que pode ser compartilhada por todos os observadores igualmente. Então se trata de uma espécie, vamos dizer, de redução, é uma interseção, né, no sentido da teoria dos conjuntos. Quer dizer, você tem, aqui eu tenho a minha experiência, ela tem a experiência dela, ele tem a dela, e essa experiência, elas têm uma interseção numa certa zona. Ora, se você fizer um diagrama disso, como eu fiz na apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, então você marca um objeto como se fosse um círculo, e marca a experiência que cada um dos observadores teve desse objeto
como se fosse um outro círculo que tem uma zona de interseção com o objeto. Ele não percebeu o objeto inteiro, mas percebeu uma parte dela. Daí se põe um terceiro círculo, que é a experiência do terceiro observador, e de um quarto, e de um quinto. E você vê que essa zona de interseção vai diminuindo. Então, aquele dado de observação que é comum e igual para todos os observadores, nunca é o objeto inteiro, é um pedacinho. E é este pedacinho que a ciência moderna estuda. Quando se diz, vamos dizer, que a repetibilidade da experiência com resultados idênticos é um dos critérios de veracidade ou de adequação em ciência, quer-se dizer precisamente isso. Não estamos observando o objeto inteiro, mas somente aquele pedaço, aquele aspecto dele, que pode ser observado identicamente ou igualmente por todos os observadores. Portanto, é uma faixa mínima. Ora, esta faixa mínima supõe duas seleções. Primeiro, trata-se somente daquilo que é observável pelos 5 sentidos. Segundo, trata-se somente daquilo que pode ser observado igual por todos os observadores. Então, é óbvio que isso exclui, né, a natureza tomada como símbolo da natureza primordial. Porque o vislumbre da natureza primordial é objeto de experiência, sim, mas não igual para todas as pessoas. Por exemplo, Moisés teve uma ideia da natureza primordial quando ele subiu no alto monte Sinai e Deus se mostrou a ele. Não temos motivo para duvidar dessa experiência, mas o fato é que nós não a tivemos. Tá certo? Então, a experiência, vamos dizer, do mundo divino, do mundo das leis eternas, das leis não escritas, etc., ela existe e ela está amplamente documentada. Mas ela não pode ser obtida a nosso bel prazer, no instante que nós queremos, e muito menos pode ser submetida a esse critério de que todos têm que ver a mesma coisa. Na verdade, os depoimentos de pessoas que tiveram acesso a isso são bastante convergentes. Tá certo?